Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à reunião pública virtual do GFRACAN. Hoje com o nosso irmão Marcos. Seja bem-vindo, Marcos. Muito obrigado, boa noite a todos. É uma alegria renovada estar aqui novamente com vocês, né? E na pessoa a pessoa, eu agradeço muito esse convite que nos permite nos encontrarmos ainda que virtualmente. Nós é que agradecemos sempre. Hoje o Marcos vai trazer um tema muito importante, que só a primeira palavrinha já define, é lei, né? A lei de reprodução. Vamos entender essa lei, porque se é lei é importante para nós, né? Então vamos entender para a gente crescer, evoluir e colocar em prática no nosso dia a dia, né? Para isso que a gente está aqui. Eu gostaria de dar alguns recadinhos para todo mundo pegar água fluidificada, né? Para ao longo da reunião ela ser fluidificada pela espiritualidade. E queria lembrar que nós estamos numa campanha, a campanha da sexta para o Dia das Mães. Quem tiver vontade, se sentir motivado a participar, porque é uma campanha para a gente ajudar aquelas pessoas que necessitam, né? Às vezes de uma cesta básica, ou qualquer outra ajuda, né? Que a situação está difícil para todo mundo, mas se todo mundo se unir, a gente consegue ajudar o próximo. Então, quem sentir necessidade de ajudar, porque às vezes vem até aquela necessidade, fala, eu preciso ajudar. Precisa mesmo, nós precisamos olhar cada irmão, né, com aquele olhar que Cristo nos olhou, com muito amor, com muita fraternidade. Então, é só entrar em contato conosco. Sejam todos, então, muito bem-vindos. Eu vou ler uma mensagem aqui, deixa eu abrir. Minutos de Sabedoria, de Pastorino, para a gente começar a entrar em sintonia. Deus está em toda parte, portanto, está também dentro de nós e dentro de todas as pessoas que nos cercam, boas ou más. Tudo provém de Deus. Tudo é manifestação divina. Mesmo aquilo que nos parece mal ou erro, pode ser a causa de um benefício futuro. Nosso sofrimento resulta do desconhecimento da verdade básica. Deus dirige todos os acontecimentos porque está em tudo. Que linda mensagem, né? Deus está dentro da gente e se manifestando dentro do que a gente possibilitar, dentro do que a gente permitir ouvir a voz divina dentro de cada um de nós, né? Então, agora vamos fechar nossos olhos e pedir a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso guia, nosso mestre, a espiritualidade amiga, Inácio de Loyola, mentor do GFRACAN, que possa iluminar o nosso irmão Marcos, para que ele traga para cada um de nós uma palavra que sirva para o nosso conhecimento, para a nossa evolução, para que nos tornemos seres humanos melhores. Que a nossa noite seja de aprendizado e de paz. Que essa paz envolva todos os lares aqui, daqueles que virão também pelo YouTube, em outra oportunidade, que todos os lares se sintam contemplados com o amor do Cristo. Sê conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Marcos, então, fique à vontade, tá? Para compartilhar sua tela e qualquer coisa eu estou aqui, é só chamar. Mas eu estou ouvindo o tempo inteiro, tá bom? Tá. Vamos compartilhar aí, né? Uhum. Apareceu, né? Então, meus irmãos, vamos rogar a Jesus que possa estar conosco através dos seus prepostos, que são os nossos amigos espirituais, que são esses espíritos que são responsáveis sob a coordenação de Astro Loyola, com os trabalhos das noites de quarta-feira. Né? E que nós possamos ser o instrumento e que eles, através da intuição, do amparo, eles possam nos ajudar. Nós vamos dar continuidade àquele estudo, né, que nós estamos fazendo da lei de vida. E hoje nós estamos no 4º mês, portanto, vai ser a 4ª lei, né, que está na parte 3ª do Livro dos Espíritos, a lei de reprodução.
Definição de reprodução, o dicionário Priberan, né, é um dicionário da língua portuguesa, um dicionário português da língua portuguesa, que eu gosto muito, né, eu estou sempre utilizando, e ele define para nós reprodução como sendo renovação de certas partes que em alguns animais se reproduzem depois de mutiladas, né? É o caso do rabinho da lagartixa, por exemplo, né? Se um predador pega no rabinho, ela consegue se soltar e deixar o rabinho, depois ele se recompõe, né? Então, essa é a renovação. E dentro do nosso corpo, do corpo humano, também existe, em algumas situações, né? Que acontece isso, né? Fotografia feita de outra fotografia. Então, uma reprodução, né? Você vai fazer de uma outra fotografia ou de um negativo. Você tirou a foto, antigamente, hoje nem usa mais esse negócio de negativo, né? Mas, até um tempo atrás, tirava a foto, revelava-se o negativo, né? Depois tinha que revelar a cópia, né? Era chamada de reprodução, né, da fotografia. A imitação fiel a uma cópia. Você vai reproduzir, por exemplo, um documento. Você tira uma xerox, você está fazendo uma reprodução dele, né? Uma cópia. É uma repetição, a reprodução, portanto, o fato de ser uma cópia fiel, ela é uma repetição daquele documento, né? E ato pelo qual os seres perpetuam a sua espécie, né? E é esse fator que vai nos interessar para a gente poder fazer as nossas reflexões na noite de hoje, né? Conforme trazem para nós os espíritos na codificação, né? Nas respostas dadas a Kardec, quando da codificação da doutrina espírita. A lei de reprodução, ela está nas questões 686 até a 701, no livro dos Espíritos, terceira parte. E aí sempre faz aquele resumo que eu gosto de fazer, né, para a gente ter uma noção, uma visão geral. Depois a gente vai abrindo os itens, né, os aspectos e conversando, trocando a nossa ideia, a nossa interpretação, né? Então está aí, como nós podemos definir a lei de reprodução. Mecanismo através do qual as populações permanecem. Através da lei de reprodução, né, vão se reproduzindo e vão perpetuando a espécie, né? Os caracteres dessa lei, os seres se sucedem e evoluem um dos outros. Essa é a característica básica. Evidentemente, como nós vamos ver, o ser humano, algumas raças da raça humana já desapareceram, né? Tiveram o auge, desapareceram. A nossa também está caminhando para o auge, vai desaparecer, nós vamos ver isso, né? Os obstáculos à reprodução, o homem, através de sua inteligência, pode limitar a produção. Pode limitar a produção. Mas tem as formas corretas de se fazer isso, né? A natureza provê mecanismos naturais para limitar as populações. É o caso, um dos casos, né, é o próprio equilíbrio ecológico, né, onde as espécies mantêm o equilíbrio, as populações não crescem muito em função do processo de predadores, né. O celibato, né, que está ligado à lei de reprodução, ele é meritório para um fim útil. Ele é meritório quando você toma essa decisão e que tenha um fim útil, né? Nós vamos ver isso. E não é mérito por si só. Vou adotar o celibatário sem um fim útil. Então, esse, por si só, ele não tem mérito nenhum. Você por fazer não tem, né, mérito nenhum. Com relação ao casamento, nós vamos falar um pouco sobre a monogamia, né, que os espíritos falam sobre poligamia. A monogamia é baseada na afeição entre os seres. Então, ela transcende a materialidade, né, assim, e demonstra progresso social. Já a poligamia, baseada na sensualidade. E é impossível tornar-se prática universal. Nós vamos ver por que isso que os espíritos falam para nós, né? Bom, então, na lei de reprodução, a população do globo, que está nas 686, 687, fala o seguinte para nós. É da lei natural a reprodução dos seres vivos.
Isso está na lei natural. Né? É tão lei natural, por exemplo, que a reprodução no mundo animal, ela é automática, ela é instintiva. Né? Os casais se procuram por um ato instintivo. Ele não tem aquele prazer que nós humanos temos, né? Que nós trazemos da animalidade, isso aí. Né? Porque na animalidade, esse prazer é que leva o indivíduo, por forma instintiva, a se reproduzir. Né? E sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Se não tivesse a reprodução para dar continuidade e manutenção das raças, né, principalmente, por exemplo, todas elas, né, mas a nossa, o ser humano não estaria aqui, como também os animais. Então, nem os vegetais. Né? Então, sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Né? Não existiria ninguém. A população não chegará a ser excessiva na Terra. Há aquelas pessoas, né, que são sempre preocupadas com isso. Nossa, a população da Terra está crescendo, tem muito mais nascimentos do que óbitos, etc, etc. Então, e é verdade, a gente observa isso no decorrer da história, dos livros da história, registram isso aí. Né? Mas Deus, ele jamais permitirá que ela chegue a ser excessiva na Terra. Né? Em vez por outra, tem aquele processo chamado processo seletivo. Né? Nós estamos passando por um processo agora, né? Passamos já por outros processos, a peste negra e outras pestes e pandemias que já enfrentamos, alguns cataclismos da ajustamento, principalmente das placas tectônicas, né? Que elas se movimentam e vem aí os terremotos, etc. Nós temos aí como o Vesúvio lá, né? Que acabou com a cidade lá na Itália e tal. Então, assim, tem esses fatores que estão instrumentos divinos para manter esse equilíbrio entre a população e os bens que estão disponíveis para a perpetuação dessa população. Haja vista, por exemplo, que na área da agricultura, vamos dizer assim, eles vão trabalhando de forma que cada período que passa, a produtividade de alguns produtos, ela aumenta. Não porque eles aumentam a área, não, aumenta a produtividade por área plantada. Né? Então, por exemplo, na época que eu trabalhava em banco, eu fui fiscal da carteira rural por um período, e eu fui fazer um trabalho, inclusive, junto às usinas de álcool ali no norte e nordeste de Minas, né? Carlos Chagas, na Nuke e tal, né? E naquela época a cana tinha uma produtividade em torno de 80 toneladas por hectare. E hoje, há pouco tempo eu estava lendo isso aí, ela estava para mais de 130 toneladas por hectare. Ou seja, eles vão fazendo cruzamentos e etc, né? Vão fazendo cruzamentos, esses cruzamentos vão aperfeiçoando a planta, né, a cana, a tal ponto dela aumentar a produtividade sem ter necessidade de aumentar a área de plantação. Né? Então, quando assim vai acontecendo, vai mantendo o equilíbrio entre os bens disponíveis com a população da Terra. Né? Deus mantém sempre o equilíbrio. Ele mantém sempre esse equilíbrio. A população e os recursos disponíveis. Ele vai sempre manter isso aí. Tá? E o homem que apenas vê um canto do quadro da natureza não pode julgar a harmonia do conjunto. A gente não tem essa capacidade, essa visão que Deus tem. Ele vê a natureza como um todo, né? Vê o equilíbrio ecológico junto com a presença do homem, etc, etc. Ele tem essa noção. Nós não temos essa noção. Né? Nós não temos essa noção para ter uma interpretação bem real da situação. Né? Então, nós temos ainda muita dificuldade para entender isso, e que Deus tem, por isso, ele faz esse controle todo de uma perfeição. Né? A lei de reprodução, a tecnologia na produção de alimentos, é aquilo que eu falei para vocês. Né?
Os avanços na agricultura permitem um aumento dos estoques de alimentos e a revolução industrial aumentou a produção de alimentos industrializados, contribuindo para a melhoria de padrão de vida de milhões de pessoas, é evidente. Porque a partir do momento que você industrializa, coisa que não acontecia há alguns anos atrás, você consegue conservar aquele alimento por mais tempo. Porque quando ele fica in natura, ele se perde num prazo muito menor. Então, a partir do momento que você já usa hoje alguns conservantes, etc., né, aí já fica mais fácil. Então, você consegue manter esse alimento estocado por mais tempo e que permite a gente ter o alimento no intervalo da sua produção. Que é necessário plantar, etc., fazer os tratos culturais, etc., para poder depois colher. Então, nesse período entre o plantio e a colheita, a gente consegue nos alimentar, porque a tecnologia hoje ela permite, né, que esses alimentos ficam estocados até com uma certa sem perda das suas características, vamos dizer assim, né, sem perda da sua qualidade. Né. Então, os desperdícios, a lei de reprodução, né, nós temos um problema sério que é o desperdício de alimentos. Né? Então, existe aquele negócio da compra abundante. As pessoas que compram muito mais do que precisam, muitas vezes. Né? E compram, e muitas vezes em casa ela estoca de forma indevida, então ela perde alguns produtos. Em algumas lojas, alguns supermercados, etc., existe a perda, né? Muitas vezes por causa de estoque indevido. Né? Você vai estocar, não faz o estoque da maneira mais correta, então você perde o momento. Né? Eu observo, por exemplo, que aqui em Belo Horizonte tem uma rede de supermercado que ela desliga os freezers à noite. Aí você vai lá de manhã, assim que ele abre, eu tenho alguns produtos que já está bem molezinho. No decorrer do dia que está ligado o freezer, eles ficam endurecidos. Mas a gente vê que percebe. Então, isso faz que haja uma perda desses, né, de alguns produtos. Né? Preparo em excesso. Esse preparo em excesso é um desequilíbrio, né, que a pessoa, não sei o porquê, né, acho que caberia ter um estudo mais profundo da psicologia, alguma coisa nesse sentido, porque há pessoas, por exemplo, que tem 5 pessoas dentro de casa e faz comida para 10. Então, o preparo em excesso traz uma perda também. Né? Por que traz a perda? Né? Porque o consumo, né, ele não vai ser dentro daquilo que você fez. Consequentemente, né, você vai ter uma rejeição às sobras, porque muitas pessoas, né, aquilo que sobrou do dia anterior, ele não aproveita, ele simplesmente joga fora e faz tudo novo. Ele tem uma certa rejeição àquilo que sobrou. Né? E muitas vezes aquilo vai julgado para a alimentação de alguns animais de estimação, e que é uma coisa indevida, porque o animal ele tem a comida dele própria, que é preparada para isso, especificamente para isso, né? E o pós-consumo, você consumiu aquilo que você rejeita, né? O que você vai fazer? Você faz uma conservação imprópria, né? Você fez, muitas vezes, você esquece de botar determinado alimento na geladeira, em determinada época do ano, calor, por exemplo, pode azedar, estragar, existe a perda aí, né? Então, a conservação imprópria, você não conserva aquilo de forma mais adequada, né? Então, o que vai acontecer com isso? Nós vamos ter uma perda muito grande também nesse sentido. Né? Certo? O desperdício de alimento, né, esse aqui são os dados que eu peguei, mas eu já pesquisei para ver se tinha alguma coisa mais atualizada, não tem, não achei. Né? Então, aproximadamente 64% do que se planta no Brasil é perdido ao longo da cadeia produtiva. Fato. Eu vi isso de perto. Na década de 80, eu fui trabalhar no Mato Grosso, na cidade de Alta Floresta. E lá era um polo que se plantava, entre outras coisas, plantava muito guaraná, muito cacau, mas plantava-se muita coisa também. Né? E naquela época, a estrada que tinha
para você trazer o produto para os grandes centros consumidores, são 720 quilômetros de Alta Floresta até Cuiabá. E era de terra. Aquilo no tempo da seca já era difícil você escoar a produção. No tempo da chuva nem se fala. Porque o ônibus, para fazer esse percurso de 720 quilômetros, no tempo da chuva, ele costumava demorar uma semana. Né? Então, eu vi perder lá nos armazéns da Cibrazen perto de 300 mil sacas de arroz, exatamente por má administração. Né? Então, 20% você perde na forma de colher. Quando você está colhendo ali, vem a colheitadeira e tal. Hoje já são mais aperfeiçoadas, né? Mas quando era colheita manual e coisa, você perdia muito colheita. Então, em torno de 20% do que você produziu, você perde na colheita. Né? 8% no transporte e armazenamento. Nos silos, né? Principalmente grão, você perde muito nos silos, né? Você trazer, transportar, jogar no silo. Quem nunca passou na estrada, por exemplo, com um caminhão de milho na sua frente ou de soja, e aquilo vai caindo aqueles grãos para a estrada fora, vai andando e vai caindo nos grãos, ou seja, aquilo é perda. Né? 15% na indústria de processamento. Então, quando pega o alimento, vai enlatar, vai produzir, vai etc., 15% se perde aí. Então, você perde 15% na industrialização, no processamento. Né? E 1% no varejo. Então, por exemplo, aqui perto de casa mesmo, ali na avenida ali embaixo, tem um sacolão. Tem 3 sacolões, mas tem um que é bem em frente da rua, assim, né? E a gente vê de manhã lá a quantidade de caixas que ele coloca lá de fora, produtos que ele não tem mais como vender. É no varejo. Né? E dá para a gente observar outra coisa extremamente triste, a quantidade de senhoras que está lá de manhã tentando pegar alguma coisa que ainda possa ser aproveitada. Né? Muito triste isso. E 20% no processamento culinário e hábitos alimentares. Muitas vezes você vai produzir, né? Você vai descascar, por exemplo, a batata doce, aí, em vez de tirar aquela casquinha fina, a pessoa às vezes tira aquelas, na pressa, né? Vai descascando, vai tirando até um pouco mais grossa, vai sair muita batata junto com não só a casca. Né? Então, nesse hábito alimentar, é a forma de você comer, se alimentar e preparar, né? Você perde em torno de 20%. Né? Portanto, né? O Brasil desperdiça, tá? Só o Brasil, não está falando do outro mundo. O Brasil desperdiça 26,3 milhões de toneladas de alimento por ano. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, a FAO, divulgou que 1,3 bilhão de toneladas de alimentos são perdidos no planeta a cada ano, cerca de 30% no total produzido. Enquanto isso, 5,2 milhões de brasileiros passam fome. Nós ainda temos que aprender a trabalhar melhor essa produção, esse processamento, essa distribuição, etc., da produção nossa, da reprodução dos nossos alimentos. Né? A sucessão e aperfeiçoamento das raças está na 688 até a 692. E lá vai falar o seguinte para nós. Há raças humanas que decresceram e desapareceram da Terra. Eu coloquei só 2 aqui, né? Mas no quadro mais à frente a gente vai ver outras. Mas nós podemos citar entre essas que já desapareceram o Homo erectus, que habitou a Ásia, e o Homo neanderthalensis, que habitou a Europa. À medida que nós vamos evoluindo, nós vamos fazendo as nossas transformações, as raças vão desaparecendo. Né? E outras raças, como os incas, por exemplo, né, sumiram, a gente nem vê falar mais. Então, mas tiveram seu auge, decresceram e desapareceram. Né? E assim, as nossas raças. Né? Então, por exemplo, nesse livro Transição Planetária, que é o primeiro da coleção desses 4 livros aí do Manuel Filomeno de Miranda, lá ele fala, inclusive, o seguinte, que espíritos de Alcione estão aqui no planeta Terra, estão no orbe terrestre, preparando, que são geneticistas, né, engenheiros geneticistas, e que estão preparando a cadeia de DNA do futuro homem que vai habitar o mundo de regeneração.
Então, algumas transformações no nosso organismo vai sofrer algumas alterações, né? O sistema digestivo, inclusive, vai mudar, né? Porque a alimentação nossa será um pouco diferente, e entre outras coisas, ou seja, estavam preparando, né, o homem. E a gente sabe, e que eles falam lá, e também fala naquela coleção da Volta do Filho Pródigo, em que o homem que vai viver entre 130 e 150 anos, eles já estão reencarnando, né? Por que nós vamos viver esse período tanto assim, essa coisa, né? Porque no mundo de regeneração, o que vai caracterizá-lo vai ser a era do aprendizado, né? Então, por isso é que a nossa infância está diminuindo, né? Diminuiu, e a nossa expectativa de vida está aumentando, que é para a gente ter um período maior para dedicarmos à parte do estudo e do aprendizado, né? Por exemplo, nós já estamos sendo preparados para isso desde lá de 1700 e pouco, quando iniciou lá a Revolução Inglesa, que nos libertou, por exemplo, da mão de obra. A gente vai falar alguma coisa a respeito disso aí na frente, tá? E dirá em que as outras raças substituirão a nossa. É aquilo que eu falei para vocês. Vai vir uma raça nova que vai substituir, que vai ser um pouco diferente, né? As características, se nós olharmos em todas as raças hominais, elas são iguais, mas com pequenas diferenças, né? Então, a nossa raça vai ser substituída por essa que já está vindo aí, né? Um organismo um pouco diferente, né? E somos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos. E isso está lá na questão 230 do Livro dos Espíritos, que ele fala o seguinte: Kardec pergunta se o espírito ele pode evoluir no mundo espiritual, se ele quiser ficar lá, né? E os espíritos respondem que podem, se assim o quiser, né? Então, na erraticidade o espírito progride, pergunta Kardec. E os espíritos respondem: pode melhorar-se muito, tais sejam a vontade e o desejo que tem de conseguir. Todavia, na existência corporal, é que põe em prática as ideias que adquiriu. Ou seja, nós aprendemos no mundo espiritual e aqui também a teoria, né? E nós temos que voltar e colocar. Por isso que nós estamos num planeta de provas e expiações, que nós temos que provar que nós aprendemos alguma coisa, né? Certo? Portanto, né, nós somos espíritos que estamos retornando, né, que nós possamos provar. Um exemplo que nós podemos dar disso é, por exemplo, o André Luiz, né? Ele chega fica no umbral quando ele desencarna, 8 anos, e depois, quando ele se desperta para a verdadeira vida, que é a vida espiritual, ele é conduzido para o nosso lar, e lá ele vai despertar e vai haver uma transformação muito grande, ao ponto de Emmanuel perguntar para Clarence, né? Clarence pergunta para Emmanuel se tinha consciência de que o despertar dele seria tão grande, né? Ou seja, houve uma evolução, houve. Mas nós só vamos evoluir no plano espiritual até o ponto máximo que nos é permitido dentro do planeta que nós estamos estagiando. Aí depois nós temos que retornar para botar em prática, porque sem a prática, nós não podemos viver só da teoria, nós temos que praticar isso para a gente ver como é que é, né? As nossas profissões são assim: o indivíduo forma em medicina e vai fazer residência, ou seja, praticar. Ele vai advogado, vai fazer uma residência lá, uma especialização, vai fazer estágio no fórum, etc., ver como é que funciona, ver a prática da teoria que ele aprendeu, né? Assim, a atual raça humana, que pelo seu crescimento tende a invadir toda a Terra e a substituir as raças que se extinguem, terá sua fase de decrescimento e de desaparição, né? Nós estamos num planeta de provas e expiações, mas nós ainda temos alguma coisa de primitivo e já temos de regeneração, né? O de primitivo, por exemplo, quem são algumas tribos da África, né? Os aborígenes na Austrália, algumas tribos aqui no Brasil, etc., etc. Em alguns casos que ainda vivem da forma mais primitiva possível, né? Essas vão desaparecer. Porque esse primitivismo não vai ter mais muita regeneração. Seriam substituídos pelas raças mais evoluídas. Esses espíritos que estão aprendendo, eles podem vir a reencarnar? Não sabemos. Provavelmente, se eles evoluírem, eles vão evoluir, serão provavelmente exilados não por castigo ou por punição,
mas para dar continuidade, por exemplo, em um outro planeta que está no estágio de provas e expiações um pouco mais afastado do que o nosso, mais inferiorizado do que o nosso, por assim dizer, né, para ele dar continuidade ao seu processo de aprendizado. Mas essas raças, elas irão se extinguir, elas vão ter decrescimento, elas vão desaparecer, como outras tantas já desapareceram, né? E é o processo de depuração, vamos dizer assim, né, para o qual nós estamos passando, porque nós sabemos, segundo o livro dos Espíritos falam para nós, que o nosso perispírito ele vai depurar de tal forma que ele vai ficar tão quintessenciado que ele vai confundir-se com o próprio espírito, né? E nós estamos nessa caminhada. E o corpo físico nosso vai acompanhando isso, né? Ele vai ficando cada vez mais evoluído, mais depurado também. Então, sucessão e aperfeiçoamento das raças, então, assim, substituirão outras raças mais aperfeiçoadas, que é o caso que eu falei para vocês, né, de que Manuel Filomeno de Miranda fala para nós, né, que já está sempre preparada a nova raça que vai estar aqui no planeta quando ele estiver pleno de regeneração, né, que descenderão da atual, como nós descendemos das raças que vieram antecedentes a nós. Como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. Nós estamos depurando a nossa coisa de acordo com a necessidade. Né? De acordo com a necessidade, é que nós vamos depurando o nosso corpo. Portanto, as raças pertencem a toda a grande família humana. Qualquer que tenha sido o tronco de cada uma, puderam aliar-se entre si e produzir tipos novos. Não importa qual que é o tronco. O tronco lá do descendente, afrodescendente, do asiático, não importa. Né? O tronco é o mesmo, se a mistura, a miscigenação, e ali eles acabam se reproduzindo. Tá? E do ponto de vista físico, o caráter distintivo e dominante das raças primitivas é o desenvolvimento da força bruta à custa da força intelectual. Então, quando nós tivemos lá, quando nós estávamos no mundo primitivo, nós primeiro desenvolvemos a nossa força bruta, porque era assim necessário. Porque lá no mundo primitivo, o que caracterizava era o instinto. Então, nós agíamos muito por instinto, para a defesa, né, para nos alimentar, etc., etc., nós precisávamos de uma força bruta muito grande. Então, aí, em detrimento do nosso crescimento intelectual. Né? Então, por isso que ele fala assim, à custa da força intelectual. À medida que nós fomos caminhando, nós fomos crescendo, a nossa intelecto foi crescendo e a força bruta foi decrescendo. Né? Foi decrescendo. Haja vista, por exemplo, que já foi feita a Revolução Industrial exatamente para nos libertar desse trabalho braçal, para que nós possamos ter um tempo maior de ser entregue, né, ao aprendizado. Agora, dar-se ao contrário, o homem faz mais pela inteligência do que pela força do corpo. E isso fez uma transformação no nosso corpo. Se nós olharmos, por exemplo, o indivíduo, né, vamos falar aí, há 800 anos atrás, por exemplo, não vamos muito longe, não. Se olhar um indivíduo que vivia na Idade Média lá, né, 1200 por aí, no século XIII, esse indivíduo, ele tinha uma constituição óssea e o corpo dele era muito mais musculoso do que o nosso hoje, porque ele dependia disso. Né? Ele tinha que carregar vestir aquela roupa de malha, né, para se defender das flechadas, da coisa, e tinha que carregar um escudo, muitas vezes uma espada enorme, grande, né, então tinha que ter força física para fazer aquilo. Hoje, nós não usamos mais esse tipo de instrumento, então, consequentemente, nós usamos mais o nosso intelecto, consequentemente, então, o nosso corpo está se adaptando a isso. Né? Agora, faz 100 vezes mais porque soube tirar proveito das forças da natureza, o que não conseguem os animais. Então, muitas das coisas a gente consegue produzir com muito mais qualidade e quantidade, porque nós temos a nossa capacidade intelectiva que nos permite isso. Portanto, nós podemos tirar muito proveito das forças da natureza. E nós podemos observar isso, por exemplo, os veículos automotores, né, que
tem força aí da natureza, a própria locomotiva, a primeira locomotiva que era vapor, né? Força da água que virava vapor e dava pressão e saía, e por aí afora vai. Então, uma série de coisas que a nossa inteligência foi caminhando e nos permitiu isso, né? Hoje, por exemplo, tem a solar, a energia solar, etc, etc, né? E utilizando a ciência, o homem é instrumento divino no aperfeiçoamento dos animais e vegetais, né? Como que os homens fazem isso, né? Como nós fazemos isso? Nos vegetais, por exemplo, eu já dei o exemplo, né? Por exemplo, hoje, foi colhido agora há pouco tempo, né? Muito embora a mídia não falou isso, mas foi feito um experimento agora com esse novo governo, né? Do trigo no Ceará. E a produtividade dele e a qualidade é mais de 100% daqui da no Sul, que é o maior, Rio Grande do Sul, que é o maior produtor nosso, né? Então, questão de vai cruzando as várias variedades e você vai, né? E você vai, como se diz, aperfeiçoando e dando maior resistência a determinado tipo de pragas, etc, etc, né? Você vai ter controle muito mais, com menos agrotóxico, né? Vai usando mais recursos que a própria natureza dá no combate às pragas, por aí fora vai. Então, isso tudo é o que, a partir do momento que a gente vai desenvolvendo a nossa inteligência, né? Através do estudo, da observação, né? Da crítica em geral, a gente faz a crítica para a gente poder tirar as dúvidas, etc, etc, né? Portanto, cabe lhes tornar meritório pela intenção do seu trabalho, né? Invertir aqui. Então, não importa o objetivo do homem desde que o progresso se realize. Muitas vezes, o homem vem por egoísmo e faz determinada invenção, alguma coisa, né? E algum descobre alguma coisa e tal, e não importa se ele fez aquilo para ganhar dinheiro, mas o objetivo, ele foi um instrumento divino para fazer aquilo. E, muito embora ele vai responder pelo fato do seu egoísmo, da sua deficiência, tudo bem, mas ele foi um instrumento, né? Então, cabe lhe tornar meritório pela intenção do seu trabalho. Então, muito embora eu descubra determinada coisa, a partir do momento em que nós nos despertamos e passamos a fazer aquilo muito mais pensando no bem comum do que na individualidade, você passa a ser muito mais altruísta do que egoísta, então eu estou tornando meritório pela minha intenção o meu trabalho, né? E demais, mediante esse trabalho, ele exercita e desenvolve a inteligência, e sob este aspecto é que maior proveito tira. Porque quanto mais desafios nós temos a serem vencidos, né, eu estou exercitando, através do trabalho, a minha inteligência, a nossa inteligência. Então, nós estamos, consequentemente, desenvolvendo a nossa inteligência. E sob esse aspecto é que maior proveito tira, é o desenvolvimento, o crescimento da nossa inteligência. Porque eu tenho uma pergunta do livro dos Espíritos que fala o seguinte, que a moralidade ela é decorrente da intelectualidade. Muito embora a intelectualidade vem sempre à frente, a moralidade vem um pouco atrás. Por quê? Porque primeiro é necessário eu saber, para depois aplicar. Eu só posso viver aquilo que eu sei, que eu entendo. Aquilo que eu ainda não entendo, eu ainda não consigo vivenciar. Então, mediante esse trabalho, ele exercita e desenvolve a inteligência sobre esse aspecto que o maior proveito tira, porque a partir do momento, dependendo do direcionamento que eu dou da minha atividade, eu estou dentro dos princípios de moralidade ou não. Lembrando que a ética são os princípios e valores divinos e a moralidade é quando nós observamos esses valores, né? Então, a Revolução Industrial, que ela teve na Inglaterra, né, começou em 1860, e depois ela teve um pico mais acentuado em 1820 até 1840, né, era isso aí. Então, eles passaram a botar máquinas e diminuíram a mão de obra, né, passaram a ser teares, principalmente, né. Então, a Revolução Industrial foi o período de grande desenvolvimento tecnológico que teve início na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII, e que se espalhou pelo mundo causando grandes transformações. E essas transformações nós estamos colhendo até hoje, né? Os frutos dela cada vez mais, porque a partir dali nós começamos a trabalhar mais o nosso intelecto, né? Nós tivemos mais tempo para
trabalhar ao estudo, à observação, né, aos experimentos, etc., para chegar nesse ponto de criar uma máquina que substituía 20, 30 funcionários num teatro, por exemplo, né, e botava uma pessoa só para tomar conta de uma máquina que fazia o trabalho de 20, 30 pessoas. Né. E isso deu oportunidade ao homem de desenvolver outras atividades, né? Aqueles que eram empregados aqui foram trabalhar em outras atividades que exigiam um pouco mais da inteligência, né? Então, o princípio inteligente, a caminho da luz no capítulo 2, Emmanuel, através de Chico Xavier, vai falar para nós o seguinte, né? Que o embrião de todas as organizações, que é o protoplasma, ele apareceu na água. Por que na água? Porque, na época, ainda não tinha os vegetais para fazer a troca dos gases na atmosfera terrestre. Então, o oxigênio tinha na água. Né? Certo? E ele vai trazer o embrião de todas as organizações de seres vivos, né? Que André Luiz chama de mônada, tá? Lá na Evolução em Dois Mundos. Então, daí veio as organizações primeiras unicelulares. E elas foram desenvolvendo e vieram, então, a ameba, depois veio os crustáceos marinhos, né? Vieram os anfíbios que eu não coloquei aí, os crustáceos anfíbios, né? Depois veio o crustáceo terrestre, né? Que é esse besourinho aí de jardim, que a gente vê muito em nossos jardins, ele ainda é daquela época remota lá de trás, né? Está se conservando aí até hoje. E depois vieram os batracos, etc., e até chegar no símio, né? E do símio para chegar no hominal, é aquele que Charles Darwin procurou e incansavelmente não achou e jamais iria achar mesmo, que esse elo chamado elo perdido, né? Por quê? Porque o perispírito do animal ele foi trabalhado para se transformar num hominal, foi no orbe terrestre de um planeta que estava em transição também, não foi na matéria, foi tão somente no plano espiritual. Depois que ele foi trabalhado, ele veio para o planeta Terra para poder reencarnar como os primeiros homens, certo? Por isso é que Jesus fala com Nicodemos, né? Aquele que não nascer de novo, né, não verá o reino dos céus. Aquele que nasceu da água, da água e do Espírito, né, que ele fala, eu não me lembro agora, né? Mas ele está se referindo, porque Jesus sabia, como co-construtor do nosso planeta, que a primeira manifestação de vida foi na água, né? Certo? Então, por isso que ele separa aquele que não nasceu da água, e algumas expressões religiosas entendem isso como a água do batismo, mas na realidade ele está se referindo a nascer de novo, ou seja, reencarnar, né? Tá certo? Bom, a evolução do homem, a raça substituindo raça, é o seguinte, é isso aí, né? Então, nós tivemos aqui o Australopithecus, que é o primeiro hominal mais antigo que tinha se encontrado até hoje, foi encontrado na África, né? Depois veio o Homo habilis, depois o Homo erectus, o Homo neanderthalensis e o Homo sapiens, né? É exatamente isso aqui, ó. Então, nós vamos ver que a Constituição, à medida que foram se fazendo necessária, a Constituição física ela foi fazendo mais presente. Então, a Constituição óssea era maior, porque tinha que aguentar um volume maior de músculo. Como a nossa hoje, ela não tem essa necessidade, então a Constituição óssea nossa era um pouco mais delicada, né? E à medida que nós vamos nos transformando, nós vamos depurando a nossa raça. Então, isso através da reprodução, né? O obstáculo à reprodução, que está na 693 e 694, fala o seguinte: são contrários à lei da natureza, às leis e ou costumes humanos que têm por fim ou por efeito, criar obstáculo à reprodução. Qualquer artifício que a gente use para obstaculizar a reprodução, ela é contrária à lei da natureza, né? Tá certo? Então, por exemplo, pílula diz o seguinte, é contrária? Ela é, inclusive, para os princípios doutrinários, da doutrina espírita, ela é considerada abortiva, né? Entre outras coisas, né? Então, se sabe-se que está naquele período, né, de fertilidade, então, o correto, segundo os nossos amigos espirituais, é se evitar, né? Certo? Aí, quando está se fazendo o sexo e
usando preservativos, por exemplo, na visão espírita, você está obstacularizando a reprodução. Né? Então, por isso que tem aí os períodos, os controles hoje do período fértil, dá para fazer um controle, etc, etc. Né? Mas não vou entrar muito nesse tema, porque ele é um pouco polêmico. Né? Ao controlar determinadas plantas e animais, cuja reprodução indefinida das espécies poderiam tornar-se nocivas, inclusive ao próprio homem, não comete ato repreensível. Então, por exemplo, se você sabe que determinada planta ela é nociva ao ser humano, o mais correto é que a gente elimine essa planta, ela não vai ter valor nenhum para nós. Né? Ou para os animais. Então, se ela é tóxica, está eliminando. Então, o controlar determinadas plantas e animais, cuja reprodução indefinida das espécies poderiam tornar-se nocivas, né? Inclusive ao próprio homem, não comete ato repreensível. Você já pensou se nós, em vez de termos, por exemplo, uma manada às vezes, como tem na Arca lá, de quase 1 milhão de gnus, né? E tem um número de leões, por exemplo, 20 leões, né? A desproporcionalidade, né? Agora você inverte a situação. Então, aí nós teríamos que controlar os leões, porque senão eles não iam ter alimentação, eles iam fazer outros tipos de ataque, outro tipo de depredação. Aí partir para as cidades. Né? Então, é exatamente isso. Então, controlar determinadas plantas e animais cuja reprodução indefinida das espécies poderiam tornar-se nocivas, inclusive o próprio homem, não comete ato repreensível. E o homem pode regular a reprodução de acordo com a necessidade. Né? De acordo com a necessidade. Então, a questão da educação sexual ela é de fundamental importância nesse momento. Né? Por causa do controle se houver necessidade de se fazer algum controle de natalidade. Né? A ação inteligente é um contrapeso que Deus dispôs para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza. Então, o homem, usando a sua inteligência, ele pode contrapor esse desequilíbrio, né? Esse equilíbrio entre as forças da natureza. Ele pode manter esse equilíbrio. Para isso, nós temos que usar a nossa inteligência. Né? Por isso que Deus nos deu e nos traz como instrumento, conforme está lá na questão 132, quando fala da reencarnação, que um dos objetivos da reencarnação é nós participarmos da construção do planeta na quantidade de instrumento divino que está lá de forma... Né? Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazer chegar à perfeição. Aí muitas pessoas pensam que essa encarnação, essa imposição, ela é a obrigatoriedade de reencarnar. Não é. Ela é uma condição para que você só chegue à evolução se você reencarnar. Né? E ele fala que se visa ainda outro fim a reencarnação, ou de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então, nós somos instrumento divino para poder manter a evolução do planeta e o equilíbrio. Né? Então, o instinto de destruição que é dado aos animais faz com que, provendo a própria conservação, obstenham ao desenvolvimento de certos animais e vegetais que são perigosos. Então, esse equilíbrio ecológico é de fundamental importância. E toda vez que o homem se intromete no equilíbrio ecológico, e dá o desequilíbrio, a coisa desanda. Né? Então, por exemplo, eu vejo sempre que eu viajo aqui para a minha cidade, né, visitar os parentes lá, antigamente a gente via um monte não via cupim na estrada, porque o que aconteceu? Provavelmente eles devem ter caçado o tatu, que é um predador natural do cupim, então não tem mais tatu, você agora vê cupim para todo lado. Né? Até ali perto da Lafayette, inclusive, tem tanto cupim que eles puseram o nome de um restaurante lá de cupim. Né? Então, os usos cujos efeitos consistem em obstar a reprodução para a satisfação da sensualidade mostram o quanto o homem é material. É aquilo que eu falei para vocês. Então, nós ainda, quando fazemos esse tipo de coisa, nós ainda estamos mostrando que nós somos muito materialistas e ainda temos muito de sentidos animalizados ainda, que é uma coisa que nós trazemos das nossas experiências pretéritas quando estagiamos lá atrás, né? Nos mundos mais inferiores, na condição ainda de não hominais. Né? E Gálatas 5,13, ele fala o seguinte, assim, Paulo, né? Ele vai falar o seguinte:
Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não abuseis, porém, da liberdade com pretexto para prazeres carnais. Pelo contrário, fazei-vos servos uns dos outros pela caridade, porque toda a lei se encerra num só preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E em Mateus, Mateus deixa registrado, né, que Jesus, quando fala esse amarás o teu próximo como a ti mesmo, né, lá no Sermão do Cenáculo, inclusive, ele está reformulando o que está em Levítico 19, 18, que fala que deve amar ao próximo como a ti mesmo, e não deve ter nada contra o povo da sua raça. Ou seja, você pode, você não pode odiar o hebreu, mas as outras raças você pode odiar, né? Tá certo? Não estava escrito de forma explícita, mas implícita, né? Então, a lei de reprodução no casamento fala o seguinte: o casamento, isto é, a união de dois seres, é um progresso na marcha da humanidade. Porque no mundo animal nós não tínhamos isso lá atrás, né? Então, por exemplo, você tem um rebanho de 30 vacas, por exemplo, você tem que ter um reprodutor. Isso é uma coisa animalizada que nós trouxemos para cá, né? Então, o casamento acaba com isso. Então, o casamento constitui um dos primeiros atos de progresso da sociedade humana. Então, não só nesse aspecto, mas estabelece solidariedade fraterna. Do casal com os filhos, etc., da família, né? E a abolição deste seria reversar a vida dos animais, né? O Consolador 175, Emmanuel fala para nós o seguinte: o Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? Pergunta dele, que foi feita para Emmanuel, ele responde: o colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Então, ela já está lá no mundo espiritual, depois a gente só formalizar aqui. Em seus laços reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa constitutiva de fraternidade real e definitiva. Nós vamos, a teoria está lá na questão 230, a prática, né? Preponderando-se neste instituto divino os elos do amor fundidos nas experiências de outras eras. Por que isso que nós vamos fundir? Porque desde o momento em que nós passamos a dominar a agricultura, nós passamos a viver em sociedade. Foram criadas as primeiras aldeias, etc., etc. A partir dali, nós vamos ter esse relacionamento social. E ali nascem os de fraternidade, mas os de antipatia e de simpatia. Então, muitas vezes, nós temos que vir no mesmo seio social, na mesma família, para a gente fortalecer os de simpatia e reconstruir os de antipatia. Todavia, aí acorrem igualmente os ódios e as perseguições do pretérito, obscuro a fim de se transfundirem em solidariedade fraterna com vistas ao futuro. Se nós temos que o nosso futuro é a perfeição, conforme está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27, né? Então nós temos que nos depurar nos nossos sentimentos, depurando os nossos relacionamentos, né? A lei de reprodução, então, ainda fala o seguinte: a indissolubilidade absoluta do casamento é uma lei humana muito contrária da natureza, porquanto o estado de natureza é o da união livre e fortuita do sexo, mas os homens podem modificar suas leis, só as de natureza são imutáveis, né? Então, por exemplo, hoje nós temos a lei do divórcio, né? A lei do divórcio, ela existe exatamente para oficializar aquilo que nunca existiu. Porque o casamento, quando ele é perene, existe o respeito, o amor, ele é perene e duradouro, né? Aquilo, por exemplo, que vem só pela sensualidade, né, a gente vai ficando mais rodado, tudo, a sensualidade vai indo na calma. Se você olha para a pessoa e fala: nossa, a senhora está tão velhinho, tão velho, quer dizer, assim não existe mais sensualidade, então acaba. Então o divórcio, muitas vezes, vem para oficializar isso, né? O celibato, né, que do latim celibatus, que significa não casado, na sua definição literal, é uma pessoa que se mantém solteira sem obrigação de manter a castidade, podendo ter relações sexuais. No entanto, o termo é popularmente usado para descrever uma pessoa que escolhe abster-se das atividades sexuais, né? O celibato breve histórico fala o seguinte: que a recomendação do celibato clerical na Igreja Latina possui sua primeira menção no Concílio de Elvira, em 295-302, né, depois de Cristo. Mas como esse concílio era apenas um concílio provincial espanhol, as suas decisões não foram cumpridas por toda a Igreja cristã.
por fim, nos concílios de Latrão, que aconteceram em 1123, 1139 e 1215, condenaram e invalidaram o concubinato e os casamentos de clérigos, reforçando assim o celibato clerical, que já era na altura uma prática frequente e aceita pela maioria como necessária. O Concílio de Trento, 1545 a 1563, que impôs definitivamente o celibato obrigatório a todo o clero da Igreja Latina, incluindo o clero secular. Por que isso? Porque uma das coisas é a seguinte, que o clero era defendido porque os celibatários eram mais livres e disponíveis, além de não constituir herdeiros. Você vai transferir o cara, ele não queria porque tinha família, então não tendo família, ele vai. E não queria herdeiro. Por quê? Porque a riqueza naquela época era medida em nome de terras. E se ele tivesse herdeiro, a igreja ia perder terras para o herdeiro. Né? Então, mais ou menos isso aí que aconteceu. Então, a lei do celibato, em 698 na 699, fala o seguinte para gente: o celibato voluntário por egoísmo não representa um estado de perfeição. Eu vou escolher celibato porque eu não quero deixar herdeiro, a minha riqueza, não sei o quê, papai, eu vou usufruir, sei lá, alguma coisa nesse ponto, pensando só em você. Então, não tem mérito nenhum. Né? É meritório o celibato adotado com o fim de se voltar de modo mais completo ao bem comum, como é o caso, por exemplo, do Divaldo Franco, do Chico Xavier e tantos outros que nós vemos por aí. Né? Algumas mulheres que se entregaram à vida religiosa, né, e viveram no celibato, né, como irmã Dulce, irmã Teresa de Calcutá, etc, etc. Então, todo sacrifício pessoal é meritório quando feito para o bem. Se você não faz para o bem comum, não tem mérito nenhum. E o celibato universal, com efeito, há eunucos que nasceram assim, do ventre materno. São pessoas que já nascem, né, assim. E há eunucos que foram feitos pelos homens, que era o caso daqueles escravos servos que serviam as mulheres, por exemplo, na Idade Média, o indivíduo vivia viajando em guerra, então o que ele fazia? Ele castrava os seus escravos que estavam ali, mas ele dava cada coisa para eles não ter esse problema, né? Problema na sua ausência. Né? Então, há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. São aquelas pessoas que adotaram o celibatário. Né? E quem tiver capacidade para compreender, compreenda. Isso está em Mateus 19, 11. Ou seja, cada um faz aquilo que achar que é o melhor. Né? Na ressurreição, os homens não terão mulheres, nem as mulheres maridos, mas serão como os anjos do céu, como os anjos de Deus no céu. Mateus 22, 30. E a Livro dos Espíritos, a questão 200, vai falar para nós o seguinte, né? Que os espíritos não têm sexo como entendemos, pois que o sexo depende da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Então, a sexualidade no mundo espiritual é totalmente diferente da nossa. É totalmente diferente da nossa. E a lei de reprodução na poligamia, ele fala o seguinte para nós. A igualdade numérica que mais ou menos existe entre os sexos constitui indício de proporção em que devemos nos unir. Então, se nós olharmos a população da Terra hoje, já tem mais ou menos 50 espíritos encarnados como homens e 50% encarnados como mulher. E essa proporção é para exatamente nos unir. Né? Deus é perfeito. Então, a poligamia é de lei humana cuja abolição marca um progresso social. Essa poligamia, ela já existia, e existia muito, por exemplo, entre o povo judeu mesmo. Né? O indivíduo casava, mas ele tinha várias concubinas. Né? E quando ele queria largar, a mulher dele ele já não tinha mais interesse na mulher, ele era obrigado a dar uma carta de repúdio. Isso está lá em Êxodo, escrito por Moisés. E quando você não dava a carta de repúdio e a mulher arranjava um outro casamento, ela era considerada prostituta. Foi o que aconteceu com Maria de Magdala. Né? Então, a poligamia, dada a igualdade numérica do sexo, não tem possibilidade de tornar-se universal. Então, a poligamia ela jamais vai ser universal. Né? Porque nós temos mais ou menos a metade homens, metade mulheres. Né? E o casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Então, a afeição que dá aí, né, o casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na afeição, na mais pureza dos sentimentos. Né?
não é na materialidade, né? Portanto, tá aí, ó, na poligamia não há afeição real, há apenas sensualidade. Então, há apenas sensualidade. As pessoas se unem muito mais pela sensualidade do que pelo amor sincero, pela afeição real, etc., aquela coisa pura, assim, né? E, como reflexão final, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, no item 3, fala o seguinte: mas na união do sexo, a par da lei divina material, comum a todos os seres, há outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei de amor. Então, existe a lei divina material, qual que é essa? A sensualidade. Isso faz parte para a reprodução da espécie, né? Mas ela é comum a todos os seres, né? A outra lei divina imutável, como todas as leis de Deus, inclusive a moral, a lei de amor. Então, nessa união dos sexos, né, do homem, né, existe essa lei que é mais pura, que é a lei do amor, que transcende essa lei material, tá? Eu vou deixar aqui o meu muito obrigado para vocês pela oportunidade da gente estar aqui refletindo, né, sobre as leis divinas, mais uma noite. Nós é que agradecemos, Marcos. Tanto aprendizado, tanto ensinamento, que a gente consiga entender, internalizar e vivenciar as leis divinas, né? Igual você falou, essas não mudam, né? Essas são para a vida toda. O que muda é a nossa forma de interpretar essas leis, né? Porque a lei divina, ela sempre existiu e existirá, desde o mundo primitivo até lá em cima dos mundos celestiais. É a mesma lei. O que muda é tão somente a nossa forma de interpretá-la. Verdade. Mais uma vez, então, eu agradeço a sua presença, a todos que tiveram conosco, que aprenderam, que é tão bom a gente poder parar um pouquinho e escutar palavras, né, que edificam, que nos ajudam a nos transformar. É muito bom, né, que a gente consiga mais momentos desse. Aguardamos você mais vezes para continuar nossos estudos, né, das leis. Porque são muitas, né, Mar? São muitas. Então, agora vamos fechar nossos olhos, agradecer a Deus a noite de hoje, agradecer e pedir que Deus abençoe a família do Marcos, para que eles recebam a luz divina, a paz, a tranquilidade, a esperança, e que essa luz também percorra todos os lares aqui representados, para que todos recebam as leis de Deus, vivenciem, percebam elas no nosso dia a dia e coloquemos em prática. Que Jesus nos abençoe, que tenhamos uma semana de paz e pedimos hoje, em especial, por todos aqueles que estão nos leitos dos hospitais, todos aqueles que estão trabalhando, se doando, para que a gente consiga mais êxitos, para que a gente consiga salvar mais vidas, que consigamos fazer a nossa parte, cada um se cuidando, e, se possível, orando, pedindo a Deus que nos proteja, que nos ilumine e que nos dê entendimento para passarmos por esses momentos. Que a nossa semana seja de paz, de equilíbrio e de serenidade. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado a todos e que a nossa semana possa continuar transcorrendo num clima de harmoniosa paz. Que assim seja. Muito obrigada mais uma vez, Marcos. E eu que agradeço a oportunidade.